pessoal, vamos começar. Pessoal, boa noite. Um brinde a todos. Um brinde, né? Vamos começar com um brinde. Vamos brindar excelente ano, né? Principalmente para a Campus Consultoria, foi um ano engrandecedor demais. É satisfatório até chegar a esse momento, final de ano, e ter vocês aqui para compartilhar o resultado, tá? Que nós tivemos. Então, sintam-se abraçados, vocês fazem parte de uma história. E que 2026 seja um ano ainda melhor. Um brinde a todos. Saúde. Saúde. E como boa parte de vocês já sabem, nós temos um Podcampus, né? É um podcast que a gente convida amigos, empresários, clientes para poder bater um papo com a gente, para a gente poder discutir um pouco sobre empreendedorismo, sobre desafios, conquistas. E hoje, um pouco diferente, né? O último Podcampus do ano vai ter participação de 50 amigos e clientes. A ideia aqui hoje é de a gente compartilhar um pouco da importância dos dados para a tomada de decisão, mas a gente gostaria que todos vocês participassem. Então, assim, é uma dinâmica mesmo. Eu pretendo ficar aqui, eu e o André, conversando sobre esse assunto. Sintam-se à vontade em participar, tá? Esse podcast também é de vocês. Fazem parte disso, né? Fazem parte disso, exato. É legal que o último podcast do ano e o primeiro podcast que a gente gravou foi aqui, né? O primeiro foi o primeiro aqui. Podcast, Começou o tudo. nosso projeto começou aqui, né, aqui na Casa do Porto. E a gente está finalizando o ano aqui na Casa do Porto, né? A gente tem a agradecer também a parceria. E agora a gente vai começar a passar só uma pequena introdução, né? Passar um pouquinho dos números da empresa, né? Um pouquinho do que a gente já vem fazendo ao longo desses anos aí de trabalho, ao longo de dedicação, né? O que eu sempre posso falar, né, para todas as pessoas que me conhecem pessoalmente, algumas ainda não me conhecem, mas o que a gente consegue garantir, né, e prometer para vocês é o máximo de profissionalismo possível, o máximo de entrega, né? Eu acho que isso é algo que é um valor indiscutível na empresa, é um valor que a gente não negocia, né? Se não é bom para o nosso cliente, ponto. Não existe uma segunda discussão, né? E em detrimento disso a gente vem atingindo números interessantes, números significativos. Contamos aí com parceiros e pessoas muito relevantes, né, que fazem esses números acontecerem. Hoje a gente tem, colocando aí uma retrospectiva, tá em moda, né, agora retrospectiva. Final de ano, né? Final de ano tudo tem retrospectiva. Engraçado que a minha retrospectiva no Spotify deu 78 anos. Só pra... retrospectiva Ou seja, musical. 2 anos mais novo. 2 anos mais novo apenas. Ou seja, vamos lá. A gente está com aproximadamente 70 milhões de ativos sob custódia, né? Ou seja, a gente conta aí com as principais instituições financeiras, né? Como sendo BTG, XP, a gente conta com seguradoras como Icatu, Mongeral, enfim, e dentre outras também, né? E a gente consegue hoje mensurar algo em torno disso, em torno de uns 70 milhões, né, de ativos sob custódia em gestão. A gente tem hoje aproximadamente mais de 500 famílias, né, que a gente já conseguiu ajudar ao longo desse tempo, né? Ou seja, é um número bem relevante. Famílias, né, desde que a gente comece de um ponto de partida X, Y ou Z, ou até mesmo de uma situação um pouco mais complexa que a gente tem que fazer uma parte que seria ou uma gestão de risco ou até mesmo uma renegociação, né? Ou seja, todas as pessoas são prósperas, mas às vezes a gente passa por momentos difíceis, intempéries que a gente não pode prever na vida. E mais importante do que resolver isso é tratar a causa, ou seja, não voltar mais para esse lugar que a gente em algum momento esteve, né? A gente tem aí aproximadamente mais de 5 milhões nesse ano de economia gerada, né, para as pessoas que tiveram esses momentos aí de reestruturação de crédito, né? Ou seja, precisamos pagar. A gente chega no momento que a gente tem assim várias instituições, né, sempre entrando de forma muito pesada na negociação de dívidas com a gente tem que pagar, mas se a gente não tiver até mesmo estratégia para fazer isso, a gente não consegue, né? A gente tem hoje uma carteira de investimentos mensais, hoje de forma orgânica, aproximadamente aí de uns 200 mil por mês, ou seja, o crescimento, né, de aportes que as pessoas fazem, que os clientes, né, a nossa carteira hoje chega em torno disso. Faturamento gerenciado nesse ano de 2025, isso é muito mais a parte do Vinícius, né, que é o meu braço direito e o consultor empresarial, que foi aproximadamente, foi quase 100 milhões, né, esse ano, 9,3, né, nesse ano de 2025. E a gente tem também, né, aproximadamente 500 mil economizados esse ano em
planejamento tributário, né, diferimento fiscal, que também está presente e faz parte desse nosso, né, desse nosso composto mesmo, da empresa, né? O Marcelo Zucchini, que é o nosso advogado, e a gente tem esses números aí que a gente consegue passar para vocês, para terem um pouquinho de dimensão sobre o que é a Campus Consultoria e onde vocês estão, né, inseridos. E aí depois dessa bela introdução, que a gente entra um pouco no tema aqui, né, do nosso bate-papo, assim. Foram números maravilhosos, números muito bons, né, números que a gente está aqui brindando, comemorando. Então, por que não falar de números, né? E aí eu sou interpretado como chato por ser sempre o cara dos números, por ser sempre trazer alguns dados dentro de empresas e tudo mais. E hoje eu decidi, nós, né, na verdade, decidimos trazer esse tema aqui para a gente conversar, que é um cenário meio dicotômico que a gente vive hoje, né? Ao mesmo tempo que todo mundo hoje tem muito acesso a tecnologia, sistemas, software, tudo é muito fácil de ser controlado, de se gerenciar dados. A gente tem um dado de que 82% dos brasileiros não utilizam esses dados para tomada de decisão dentro das suas empresas, né? Então isso aqui é um dado quase que alarmante, porque de um lado eu tenho a facilidade de ter sistemas, de ter softwares, e do outro lado eu tenho pessoas não tomando decisões com base em números, né? Então é como se eu tivesse evoluído em sistemas, em base tecnológica, mas do outro lado eu não estou evoluindo na tomada de decisão ali, né, dentro da empresa. Então eu continuo tomando ali decisões no escuro. Aqui eu trouxe algumas perguntas, sabe, pra gente pensar ali, que são números que todo empresário deveria ter quase que na ponta da língua, né? Claro que negócios dependem, né? Assim, cada negócio é um tipo de negócio, então cada negócio vai olhar um indicador diferente, vai ter uma pergunta diferente. Sim. Mas tem algumas perguntas que são basais para o negócio. Hoje tecnologia tem bastante acesso, então a gente consegue ter essas perguntas de maneira muito simples, assim, né? E aqui tem boa parte do crescimento de uma empresa, né? Então a primeira pergunta, por exemplo, né? Para onde uma empresa deve crescer em 2026? Assim, acho que talvez essa seja... Eu tenho certeza, né, que tem vários empresários, estou olhando nos olhos de alguns, eu tenho certeza que isso já passou na cabeça de vocês, né? A questão é quais informações vocês vão utilizar para fazer esse planejamento, né? De onde vocês vão tirar a base para falar onde vocês vão estar em dezembro de 26. Em termos de empresa, do meu lado, em termos de pessoa física também. Sim, né? Acho que a gente faz o planejamento da parte empresarial justamente para a gente ter a liberdade, né? Viver disso, né? Ou seja, o empresário é até um dos tópicos que a gente coloca aqui. Eu sou empresário, eu sou dono de empresa, né? Então, isso é um ponto assim muito relevante em se pensar. Será que eu consigo ser realmente, de fato, um empresário que delega para viver daquilo que a minha empresa me proporciona, ou somente vou tomar decisões à frente de tudo e não vou descentralizar as informações? Esse ponto, inclusive, vocês que estão aí vendo. Exatamente. E isso é muito interessante. E até voltando no slide anterior, né, eu acho que assim, a gente tem algumas perguntas interessantes aqui que, se alguém quiser, né, assim, discutir ou falar alguma coisa assim, sobre alguma dessas perguntas, algum empresário que queira tomar, né, a frente em relação a isso, a gente tem um microfone volante, a gente vai deixar isso muito aberto para vocês, tá, gente? É um bate-papo mesmo, sem nenhum tipo de formalidade. Para onde a minha empresa, né, assim, deve crescer em 2026? Eu acho que se a gente não tem meta na vida pessoal ou na vida empresarial ou na vida da empresa, a gente não tem objetivo, qualquer caminho serve. Então isso acho que fica muito vago, né, Vinícius? Você como consultor empresarial, o que você me fala? Uma empresa que você vê e às vezes, né, assim, que você está dando essa assessoria, dando essa consultoria, até mesmo às vezes famílias que eu faço isso, e isso é normal, às vezes as pessoas não terem de fato um objetivo muito bem definido. E não quer dizer que isso esteja errado, mas é bom você ter algum objetivo, né? Acho que é nesse ponto que eu ia falar, porque às vezes isso a gente pode pensar, uma empresa sem planejamento não vale nada, uma empresa sem planejamento ela é desorganizada e tudo. Talvez, inclusive, isso é o que a gente vai escutar da boa parte das pessoas, né? Mas na hora que a gente vai para a literatura propriamente dito, o que a gente encontra é que primeiro você prioriza problemas e depois você vê se o planejamento faz parte disso, né? Então, assim, enquanto a empresa está com vários outros problemas, talvez o planejamento para ela não é onde ela vai estar em dezembro, e sim como é que ela vai resolver as contas do próximo mês, como é que ela vai bancar o crescimento do trimestre. Então, de nada adianta a gente fazer um planejamento anual de uma empresa, que a gente não sabe se ela vai durar mais 90 dias ali, se a carga de passivos dela está extremamente alta. Então, o planejamento, ele é visto com bons olhos, óbvio,
mas sempre é uma questão de priorizar o que tem de maior problema ali, né? Então, se eu tenho um problema de curtíssimo prazo, o planejamento vem aqui e depois eu vou alongando ele. Nossa, legal. Pera, só um minutinho pra gente pegar o microfone pro Alexandre aqui. Cirúrgico. Para quem não entendeu a pergunta... Pode repetir pra gente, Alexandre? Qual a metodologia que você utiliza para gerar o planejamento? Perfeito, sensacional. Eu vou voltar um passo atrás só para falar a questão de qual é o foco do problema, sabe? Então, quando você pega um problema de uma empresa e destrincha ele, existe uma metodologia que chama Ishikawa, para você encontrar esse problema, essa causa raiz. Mas falando de planejamento de modo geral, o mais comum que a gente tem é o BSC, Balance Scorecard, né? Ali você tem os principais objetivos estratégicos de uma empresa e consegue mensurar eles. Claro que aí eu estou falando de um nível de maturidade, vou até chegar aqui depois. Uma coisa que é importantíssimo deixar claro que o feito é melhor do que o perfeito. Então eu já vi empresas rodando e rodando bem com um planejamento eu tenho a taxa de conversão, eu tenho o ticket médio e eu tenho o faturamento que eu gostaria de ter. Se eu faço isso de maneira desconstruindo, eu chego, por exemplo, no volume de reuniões comerciais que eu preciso ter. E qual o planejamento da empresa? Fazer 1000 reuniões comerciais por mês. Pronto. Batendo esse número, eu atinjo outro. Mais para frente, tem até um slide que comenta bastante disso, porque aqui a gente tem empresários de todos os tipos, todos os ramos e tamanhos. Cada tipo de empresa vai demandar um tipo de planejamento. Então, não adianta eu aplicar um BSC numa empresa com 3 funcionários, entende? Ao mesmo tempo também que não adianta eu virar para uma empresa com 150 funcionários e falar sua meta é só vender. Não faz sentido. Mas então, para não fugir da sua pergunta, Ishikawa, para entender esse problema, se é planejamento mesmo, tá? Só para não perder tempo fazendo planejamento e ninguém usar, só ser um quadro lá na parede. Se a empresa tiver mais estrutura, BSC, menos estrutura, desconstrói o seu resultado e chega na atividade, né? A gente não gerencia resultado. Resultado é uma consequência das atividades ali que você faz. Então, aí o planejamento é atividade, né? Isso aí só para facilitar, assim. Mas muito boa pergunta. Quem tiver mais perguntas, a gente pode falar. O podcast é aberto. A Camila, lá no fundo ali, que é... E aí, lembrando que vocês autorizaram o uso da imagem, né? Brincadeira, gente. Se quem quiser aparecer no YouTube, é só falar depois. Vocês vão aparecer no YouTube. Não autorizou, não? Não? Tá, o Hudson, o de preto ali não quer... Boa noite. Boa noite, Camila. Meu nome é Camila Félix, para quem não me conhece, eu sou advogada. E a minha pergunta, primeiro, parabenizar, né, aos gestores por esse evento, que é muito bonito, está muito legal. E é a primeira vez que eu participo de um evento como esse. Muito obrigada pelo convite, viu, André? E eu quero perguntar, são 2 perguntas, na verdade. Talvez elas sejam bobas, mas ou elas vão decifrar o nosso enigma mental aqui. Primeiro, eu quero saber sobre a inovação da carga tributária nessas questões de planejamento econômico e financeiro. Como que isso vai funcionar daqui para frente, em 2026, se gera ou não gera muito impacto? E a segunda pergunta, talvez ela seja um pouquinho mais boba, mas eu creio que não, é se existe uma data ou um limite máximo para que você possa realizar o planejamento econômico e financeiro, uma vez que a gente sabe, obviamente, que quanto mais novo, quanto mais jovem, seja a PJ ou seja a PF, vai ser melhor para ela poder, né? Quanto antes você começar o investimento, mais rico você vai ficar na sua velhice, provavelmente, né? Então, eu quero saber sobre essas 2 perguntas. Muito obrigada. Por nada, Camila. Excelente pergunta. 2 perguntas muito perspicazes, né? Excelentes perguntas. Vou falar um pouquinho da parte que me traz a maior competência, que é a parte do planejamento financeiro. Acho que vou pedir até auxílio aos universitários ali, ao Dr. Marcelo Zucchim, para nos ajudar a responder a parte do diferimento fiscal, né? Do planejamento fiscal, do que deve ser feito para o ano de 2026. Sei falar algumas coisas, mas eu acho que prefiro contar com a colaboração dele. Mas... você falou um exemplo aí, que quanto mais cedo a PJ, ou quanto mais cedo a pessoa começar o planejamento, melhor, né? Isso realmente é o cenário ideal. Mas a gente vive num cenário que, assim, a gente não tem uma ciência. O Brasil, a gente não foi conscientizado de educação financeira. Eu acho que isso é um dos pilares que a gente quer passar, né, assim, para todas as pessoas que nos rodeiam, né? Eu acho que tanto as empresas quanto
as famílias, eu acho que a conscientização e a educação financeira é um dos pontos mais importantes do que simplesmente resolver qualquer tipo de problema, seja ele pessoal, familiar ou empresarial. E sim, quanto mais cedo você consegue fazer o planejamento, melhor, né? Porque o fator tempo ele é muito preponderante. Ele vai muito ao seu favor, mas ele pode ir muito contra, né? E num planejamento financeiro, se você contar, né, hoje no Brasil, a gente tem um fator, né, corrosivo que é a inflação, né? Então a gente tem que contar que o nosso dinheiro perde valor no tempo. Isso é algo que nos dificulta um pouco alcançar os nossos objetivos. A gente tem que colocar esse dificultador, né, até. A gente tem que não somente pensar nisso, mas a gente hoje vive num cenário de alta taxa de juros, né? A gente tem Selic aí de 15%, a gente tem expectativa de queda para os próximos anos, mas tudo é expectativa, né? É legal que projeção de economista, a gente faz uma projeção, a gente vê projeções aí da Bolsa para... É igual previsão do tempo, não é previsão mesmo? do tempo, né? Mas depois mudou. A XP reviu a projeção, enfim, a previsão. Enfim, é algo que são fatores externos que talvez não dê tanta segurança e tanta previsibilidade de fato para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Mas sim, o quanto antes, o quanto mais organizado financeiramente a empresa for, o quanto mais clara ela tiver na tomada de decisão, seja para sua família ou seja para sua empresa, e em ambos os aspectos, tomando decisões extremamente munidas pela racionalidade e nunca pela emoção. Eu acho que tomar decisão pela emoção é o pior caminho. Nem sempre a gente toma a melhor decisão. E a gente está envolto, né, naquele problema ou naquele cenário que, às vezes, quando a gente chega numa empresa ou quando a gente chega numa determinada família, eu vou te falar que talvez eu não faça a menor ideia do que vai acontecer ali dentro. O que né? você vai ver lá dentro? Mas a única coisa que eu sei é que eu vou conseguir resolver e ajudar aquela pessoa, aquela família, porque não porque a gente consegue reinventar a roda também, não. Eu acho que a gente, primeiro ponto, a consultoria, como qualquer outro trabalho externo, quando você contrata, né? Primeiro que a gente não tem um envolvimento emocional naquele problema. E segundo que a gente vai aplicar técnica e a gente vai aplicar estratégia, né? Seja para a família, seja para as empresas. E isso faz todo o diferencial, né? Então, respondendo sua pergunta, Camila, sim, o quanto antes começar, melhor, mas nunca é tarde, né? Pode-se começar mais tarde, talvez o caminho vai ser um pouco mais difícil. Talvez você não vá conseguir atingir 100% dos seus objetivos, dependendo de quais sejam eles, mas o importante é começar, né? Seja em qualquer tipo de determinada, né? Seja para um objetivo pontual, seja para uma independência financeira, ou seja para uma projeção de metas empresariais. Sobre essa pergunta, você quer pontuar alguma coisa ainda, assim, Vinícius? acho que 2 pontos, né? Assim, na verdade, sobre essa questão de quando começar, parece que não tem nada a ver, mas existe dentro da mitologia grega, um deus que chama Kairos, que ele é um deus representado por ser careca, quer dizer, dele ter cabelo na frente e ser careca atrás. E esse é o deus do tempo oportuno, né? E Kairos, ele aparece poucas vezes na vida de alguém. Então, na hora que ele olha pra você, você precisa pegar o cabelo dele. Se ele virar de costas, ele é careca, você não pega nunca mais. Então, não existe o tempo oportuno. O tempo oportuno é agora, neste exato momento. Qualquer coisa que fuja disso não é tempo oportuno, ninguém garante que Kairos vai virar de costas para você, né? Então, sim, para mim nunca é tarde, nunca é cedo, é sempre o momento, porque só existe o agora também, não dá para planejar tanta coisa assim. E agora em questão só para não fugir da questão da reforma tributária, para a empresa muda bastante coisa. Assim, não vou colocar aqui a cadeira de especialista para falar disso. Isso aí é uma cadeira de advogados e contadores. Mas o mês de de outubro e dezembro foram basicamente tomados por reuniões minhas com advogados e contadores para decidir isso das empresas. Então, assim, foi mudança de regime, foi criação de novas empresas, foi estruturação de holding, foi fechar novos contratos de advogados. Então, assim, sim, muda bastante coisa. A gente tem aqui o Marcelo Zucchini que pode falar um pouco melhor. Não sei falar exatamente, mas, assim, o que eu vi, em algumas... colocar pelo menos 24 reuniões nesse período, foi que para cada
cada dor foi uma medicação diferente. Então, para cada empresa, o contador e o advogado chegaram em soluções completamente diferentes. Desde splitar a empresa, desde abrir holding, desde criar novas empresas para prestar serviço para a própria empresa, desde dar um passo atrás e voltar a ser carnê-leão, assim, várias soluções para fugir dessa reforma tributária, sabe? Isso vai muito de acordo, de fato, com o business, né? com o negócio, né? Ou seja, prestador de serviço, profissionais da área de saúde, tem a parte do carnê-leão, mas só que para você fazer a despesa na pessoa física, né? Basicamente você tem que ter a receita, mas até que ponto hoje vale a pena você ter essa receita? Então, você vai ter que ter um meio termo nisso, né? Então, eu vou ter que ter um carnê-leão pautado em qual limite, né? Fala-se em 50 mil de limite de dividendos, né? Mensais. 50 mil de dividendo mensal. E será que até qual limite vai ser viável ou não? Mas talvez eu não tenha tanta despesa, né? Será que eu vou ter que colocar despesas na empresa? Aonde que, de forma lícita e ética, né, a gente consegue fazer essa parte de diferimento fiscal? Eu vou conseguir colocar mais despesas como benefício, por exemplo? Será que a minha empresa pode pagar o meu plano de saúde? Será que a minha empresa pode pagar o meu seguro de vida dos meus funcionários? Será que a minha empresa pode pagar o meu fugiu agora. Previdência, previdência privada, né? Será que a minha empresa pode pagar isso? Enfim, isso é algo que já vem em discussão. E a gente estava até, quando a gente estava vindo para cá, até uma matéria que a gente estava ouvindo, acho que esses últimos meses aí, o nível de remessa de dólar. Nós batemos o recorde de remessa de dólar para fora porque as empresas distribuíram dividendos estão mandando tudo para dólar. Então, assim, hoje o dólar bateu 5,60 por isso, remessa de dólar enviado. Então, assim, muita empresa que tem caixa, mesma coisa também, né? Uma dessas reuniões foi disso, inclusive. Empresa com bastante caixa, a gente distribuiu em dividendos tudo para os sócios, né? Por mais que a empresa tinha projeção de fazer uma aquisição no curto espaço de tempo, a gente falou, cara, deixar esse dinheiro parado aqui para ele depois ser tributado em 27,5 é gostar muito do governo, né? Exatamente. Querer dar um terço do seu patrimônio pro governo é muito bom. Vamos deixar o Marcelo, o doutor Marcelo, colocar alguma pontuação se ele quiser. O Douglas, eu acho que ele vai só complementar de forma técnica o que a gente falou, se a gente não falou bobagem, né? Boa noite, gente. Tudo bem? Parabéns, André. Parabéns, Início, pela organização. Muito bacana. Doutora Camila, não é isso? Se me permite, eu não vou chamá-la de doutora, não, porque já acabou, estamos no recesso forense, né, finalmente. Então, depois de semanas conturbadas, não sei se a da doutora foi igual a minha, mas nossa mãe. Eu concordo tudo com o Vinícius falou. Nos últimos meses, setembro, outubro, novembro, eu incluo setembro nessa conta aí, o escritório passou por muita consulta com relação ao planejamento tributário para 2026 e a posterior, né, e em sequência. Só fazendo um detalhe aqui, abrindo parênteses aqui, eu estava conversando com o Vitor antes de começarmos aqui, e com o Vinícius também, ao contrário de todas as expectativas de 90% dos advogados e dos contadores que eu conversei, a reforma tributária vai vir, eu não acho que ela vai postergar mais, ao contrário de que todo mundo apostava. Pode ser que no apagar das luzes tenha alguma coisa? Pode, mas eu acho que é muito provável. Mas voltando à sua pergunta, cada caso é um caso, cada empresa demanda uma coisa, cada expectativa do empresário e da própria empresa para a vida dela vai demandar uma coisa. Não existe uma receita de bolo. Toda vez que a gente fala de planejamento estratégico e planejamento tributário, não existe uma receita de bolo que se aplica a A não vai se aplicar a B. E não tem como fazer isso. E concordando mais uma vez com o Vinícius falou, impacta muito, mas impacta muito. A gente está tendo um trabalho agora muito grande de empresas que estavam no Simples migrando para lucro real ou presumido. Estamos tendo um outro também impacto de empresas que estavam no lucro real e presumido voltando para o Simples e diversificando o seu negócio. Eu acredito que num curto espaço de tempo, especialmente nesses primeiros 6 meses, 1 ano de reforma tributária, a gente vai ter muita mudança ainda, porque o que eu percebo é que nem a Receita Federal vai estar sabendo lidar a fundo de como que isso vai funcionar, vai ter muita margem para discussão, e vai ser uma coisa mais na prática mesmo que a gente vai aprendendo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, mas dentro do que é possível responder a sua pergunta, é o seguinte: vai ter impacto? Vai ter muito.
como e quando vai ser, isso aí é só na prática para a gente ver. Tem muita gente, muito advogado, muito contador, especialmente contadores e analistas fiscais, fazendo uma previsão de como que vai funcionar, mas é uma previsão, né? Igual os meninos falaram aqui mais cedo, a gente tem uma previsão se isso vai acontecer ou não vai, a gente não sabe, mas a verdade é que no primeiro momento ninguém sabe muita coisa. Todo mundo sabe o que vai acontecer, sabe da troca dos impostos, sabe das alíquotas novas. A tributação sobre dividendos, ela preocupa muita gente até a respeito disso. A tributação, falando de proteção patrimonial, a tributação em cima do ITCD também preocupa. Como que vão ficar essas holdings, como que vai ser no futuro. A gente já tem projetos de holdings já sendo implantadas justamente com essa previsão, no intuito de blindar mesmo e reduzir a carga tributária num planejamento sucessório familiar. Então, assim, cada caso é um caso, não tem como eu te passar uma resposta assertiva completamente sobre isso, porque o que eu tenho para te falar vai ter um impacto muito significativo. Isso é uma verdade absoluta, isso aí, não tenha dúvida disso. Obrigado, doutor Marcelo. Marcelo agora, né? Já passou. Já que passou, esse, ele quer que chame. Já falou que pode falar. Vai ser Marcelo. Aqui a gente tem até um quadro aqui que é bem interessante, né? Que é bem em cima do que eu falei, que será que, né, eu já me coloquei várias vezes nessa posição aqui, será que eu sou dono da minha própria empresa ou eu sou um empresário? E é uma pergunta que a gente, né, assim, leva para a vida, né? O que eu faço, né? Será que tudo que eu estou fazendo justamente para gerar valor para a sociedade, mas será que eu estou sendo escravo do meu próprio negócio ou será que eu estou conseguindo gozar da liberdade que isso me propicia, né? Eu acho que você ser empresário é totalmente diferente de você ser dono de empresa, de fato, né? Assim, aqui a gente tem algumas características de um dono e de um empresário, né? O dono de empresa, ele é uma pessoa extremamente centralizadora, ele não quer delegar, ele não quer ter braços, né? Não ter uma hierarquia, não ter uma dinâmica, né, organizacional dentro da empresa. Já ao contrário, né, o empresário ele consegue fazer isso de forma mais fluida, né, ele consegue delegar. Mas obviamente que tudo, eu vou delegar, mas tudo é com supervisão, né? Eu acho que você não entrega a sua empresa de mãos abertas para ninguém. Por isso a gente conta com várias, não só áreas, mas com várias tecnologias hoje para a gente, assim, ter esse controle, né? O ser empresário não é deixar a empresa na mão de outras pessoas, e sim ter o controle da sua empresa, mas tendo braços extremamente especialistas para que te ajudem a chegar no objetivo, né? Assim, desde a época que trabalhava em XP, eu tinha muito claro para mim como é que eu separava um dono de empresa de um empresário, cara. Era basicamente assim, o empresário ele é muito focado naquilo que move o velocímetro do negócio dele, enquanto que o dono de empresa ele quer ter esse poder sobre tudo, sabe? Então, assim, beleza, cara, assim, se você tem um fornecedor representa 80% da sua margem, você tem que estar focado em duas coisas, vender e conversar com seu fornecedor, ponto final. Não importa se o RH está contratando a melhor pessoa do mundo, paga um pouco mais caro, porque 80% da sua margem vai embora no fornecedor. Então, assim, eu tenho muito claro para mim, quando eu vejo o empresário ele tem muito mais clareza daquilo que modifica a situação da empresa dele, e é naquilo que ele foca. São poucas coisas que ele sabe que aquilo não dá para delegar. Não dá para delegar as vendas da empresa dele, porque ele trabalha com B2B, por exemplo, ele precisa fazer relacionamento. Sim. Ele não vai delegar a venda dele, ele vai fazer aquilo sozinho. Então, e o dono não, o dono ele quer abraçar tudo. E assim, e não tem como você dar escala ou crescer um negócio querendo saber de tudo, né? Desculpa, você não consegue ser especialista em marketing, em vendas, em finanças, em operacional. Então, não tem como. Essa é pra mim, assim, poxa, colocar aí pelo menos 6 anos já que eu fico claro essa ideia pra mim, assim, desde que eu comecei a trabalhar com novos negócios e expansão, isso ficou muito claro pra mim, essa diferença, assim. O empresário queria tomar só o que era importante e do dono não. E isso é legal, e assim, até te provocando um pouquinho em relação a isso, mas ser empresário ou dono de empresa não está, em momento algum, pelo menos do meu ponto de vista, ligado ao tamanho da empresa. Eu te garanto que tem muita empresa, muita indústria, que o dono é literalmente dono daquela empresa, e tem muita empresa pequenininha, conceito boutique,
que o dono dessa empresa é empresário. Você concorda com isso? Você perguntou sabendo o que eu ia falar. Mas vou até contar uma história que é curiosa, assim. A gente, enfim, faz parte mais, mas a gente concluiu um deal de venda de uma empresa, cliente da Campus também, tudo. Um valor considerável. E no dia da negociação, na verdade, no dia de assinar o NDA com o escritório que ia comprar, o dono dessa empresa estava consertando uma cadeira. E eu fiquei indignado com aquilo. Aquilo me pegou de uma forma, tipo assim, cara, assim, sua vida vai resolver dentro daquela sala agora. Você vai assinar um NDA pra você nunca mais trabalhar na sua vida. Você vai vender um negócio que você tá com ele há 30 anos e você tá parado consertando uma cadeira porque o fulano de tal não consertou a cadeira. Então, assim, não tem nada a ver com o tamanho de empresa, definitivamente não, assim. Tem muita gente que é dono de empresas grandes, com centenas de funcionários, ainda é extremamente centralizador e não foca naquilo. E por que a empresa cresce? Gente, vamos lá, não é por um motivo ou dois que uma empresa vai ao sucesso ou ao fracasso, né? Então, assim, talvez a pessoa estava no momento certo, no mercado muito bom, as barreiras de entrada eram baixas, os produtos substitutos eram ridículos. Então, assim, tem vários motivos, né? Mas, assim, não tem nenhuma relação tamanho de empresa com o fato do cara ser empresário ou dono de empresa. Mas aí, te provocar mais um pouquinho agora, já que você falou. Mas não é o olho do dono que engorda o gado? Pois né? Esse cara tava consertando essa cadeira no dia que tava assinando o NDA. Às vezes essa cadeira, né, o funcionário dele não Será caiu, que não é por isso que ele tava assinando esse NDA? Né, assim, tem que saber até esse tipo de tem, situação, assim, vamos lá, né? mais uma vez, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, de fato. Claro. Essa questão, assim, eu nasci no interior mesmo, e isso é uma coisa que eu sempre escutei dos meus avós, do meu pai, etc. O olho do dono que engorda o gado. Mas assim, gente, o que eu vejo, até de literatura mesmo que a gente vai lendo e tudo mais, estudando, é que o olho do dono engorda o gado, mas desde que você foque no gadinho certo, entendeu? Então, se o olho do dono estiver preocupado com coisas com tudo dentro de uma empresa e querer absorver tudo para ele, cara, ele vai ter um desgaste, pelo menos demorar mais tempo a atingir o objetivo, ele vai. Isso é fato. Agora, se ele coloca ali um pareto, né, de 80% 20% dos seus esforços traz 80% do seu resultado. Então, beleza. Quais são essas 20% dessas coisas que eu faço que traz 80% do meu resultado? Nessas coisas eu vou meter o olho do dono lá, entendeu? Então, mais uma vez, se 80% da sua margem vai embora com o fornecedor, a sua equipe de fornecedor vai ser tão boa quanto a sua equipe de vendas. E aí o dono vai estar lá, com o olho dele lá. Porque isso faz diferença no negócio do cara. Agora, se tem uma margem na sua empresa de 95%, é uma prestadora de serviço, você não precisa nem de alguém em compras dentro da sua empresa. De tão irrelevante que é isso dentro da sua operação, né? E assim, se a gente for olhar mais um pouquinho nesse comparativo, né? Se a gente fala do centralizador, né? Todas as outras fazem sentido não existir, né? Se a pessoa é centralizador, ele não vai, né, de fato, ter ambientes diferentes, ele não vai investir em pessoas, porque ele não confia em pessoas, ele não quer investir nesse... Vai ter sempre um time ruim, então ele não vai conseguir crescer. Ele vai, às vezes, ter, né, assim, aquela economia que eu falo que é uma economia porca, né? Meu Deus. Não tem controle dos números do negócio, não sabe aonde quer chegar. Qualquer caminho vai servir para esse tipo de coisa, né? Não planeja tudo no instinto. Né? Hoje, eu já ouvi muito e eu já falei muito isso, o feeling, eu tenho o feeling do negócio, o instinto. Até onde o feeling ele vai, né? E até onde a racionalidade, a estratégia, ela tem que acompanhar o feeling. Eu posso ter feeling por um determinado negócio, mas ok, é viável? Aí entra a matemática, né? Entra a estratégia. Eu tenho um feeling, eu quero inventar, sei lá, um próximo modelo de IA que vai ser disruptivo e tal, mas ele vai custar, sei lá, R$1 bilhão. E aí? Faz sentido. E vai me dar uma margem de lucro de, não sei, não faço a menor ideia, né? Enfim, você vai ter que colocar tudo isso na ponta do lápis, né? E aí no final ali que entra a parte assim de ser escravo do negócio, ou seja, que é a parte de que você realmente vive para aquela empresa. Eu vou te falar que eu já passei pelos dois cenários. Eu já fui empresário, hoje eu me considero muito mais empresário, mas eu já fui muito mais dono do meu negócio, né? Assim, eu já passei muito mais nesse sentido, mais centralizador. Hoje eu vejo a Campus Consultoria, né? E como eu já coloquei algumas provocações para o Vinícius de forma proposital, mas não é o tamanho do negócio, né? E sim a forma como é gerenciada, né? O faturamento, ele não quer dizer absolutamente nada, né? Tem empresas que faturam milhões e com a margem de lucro extremamente baixa,
ou com, né, assim, com os números extremamente deficitários, né? Empresas que têm um faturamento extremamente ínfimo e com uma excelente margem de lucro. Né? Faturamento é métrica de vaidade, né? O que importa mesmo é lucro, né? Então... Exatamente. Né? Então, eu acho que esse comparativo, né, assim, e aí a gente jogando para o lado do empresário, a gente vê aqui as tomadas de decisões que são totalmente opostas, né? As pessoas que, né, assim, o empresário que delega, né, o que pode, ele foca em resultado, ele tem esse objetivo, né? Ele busca ambientes de crescimento, ele está sempre em pesquisas, ele está sempre buscando inovação, está sempre buscando melhorias para o próprio negócio. Eu acho que hoje em dia, quem não se atualiza realmente, tanto na parte profissional quanto na parte empresarial, ou pessoal mesmo, a gente vai ficar fora, né? Hoje a gente tem aí inteligência artificial, a gente já viu falar várias, assim, pelo menos desde quando eu me entendo, né? Vou fazer 40 anos o ano que vem, das 3 fases da empresa ali, eu acho que eu sou bebê ainda, mas tudo bem. Eu acho que a gente sempre passou por algum momento que sempre tinha uma tecnologia nova que a gente pensou assim, isso vai tomar o nosso trabalho. Tomar o nosso trabalho é não saber usar a tecnologia, é não se atualizar, né? Eu acho que a gente se torna obsoleto a partir do momento que a gente não tem Você não acompanha, né, o desenvolvimento da humanidade, aí você vai ser obsoleto. Aí mesmo. você se torna obsoleto, né? Agora, hoje tem inteligência artificial, então muita coisa hoje não precisa mais. Você vai num totem, você vai no supermercado, você vê aqueles totens, né? Você faz autoatendimento, você tem hoje, né, no pedágio, você tem shopping. Então, assim, vai tomar... Mas tem pessoas para fazer aquilo, né? Só mudou o emprego, né? Então, ou seja, as pessoas precisam mudar um pouco o nicho, né? Quando que inventou o WhatsApp? A gente não sei. Assim, inventou, não sei. Inventou, não sei, mas quando quando muito começou... utilizado aqui... Não sei, alguém tem noção de quando o WhatsApp começou a ser muito utilizado? 11? Chutou 10, 11? 2010, então vamos colocar aí 2011. 15 anos já de WhatsApp. Antes disso, a gente não fazia menor, assim, a gente não tinha a menor dependência disso, né? A gente não sabia, a gente vivia com e-mail, SMS e tava tudo certo. Ia ligações, né? Hoje ligação, você ligar para uma pessoa, né, Vinícius? É praticamente uma prova de amor, declaração, porque ninguém liga para ninguém mais. Hoje todo mundo é só WhatsApp, mensagem, né? Enfim. Mas e a tecnologia, ela vai evoluir, a gente tem que evoluir junto com a tecnologia, né? Então, eu acho que o obsoleto, sim, fica fora de mercado, né? Então, eu acho que envolve toda essa parte de planejamento e tudo isso que a gente está falando aqui, hoje muito focado na parte empresarial, mas que volta muito para a parte pessoal e familiar, né? Ou seja, para que você abre um negócio, né? Você abre um negócio para gerar valor para a sociedade, gerar emprego, né? Assim, para ter lucro, mas para você levar dinheiro para sua casa, para sua família, e para você gozar de momentos de extrema independência financeira, liberdade econômica, ou seja, a gente vende horas do nosso dia, horas das nossas vidas, né? Passando fora, né, ou longe das pessoas que a gente mais ama, né? Enfim, a gente precisa, né, assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu tenho que enriquecer a minha família também, e não somente o CNPJ. E isso é algo que eu e o Vinícius, a gente tem uma discussão muito saudável, né? Assim, quando a gente faz a consultoria cruzada, no sentido, pegamos né, assim, em momentos... Né, o mesmo cliente tem demanda PJ e PF. Pessoa física, né? Ou seja, eu sempre tenho uma discussão saudável com o Vinícius. Vinícius, eu quero dinheiro para cá. E eu preciso de dinheiro para então você acha o ponto de equilíbrio da empresa, mas eu preciso do ponto de equilíbrio da família. Então isso é ok, né? Assim, porque eu vou investir tudo na empresa? Meu negócio é 100% seguro. Não existe nada 100% seguro. Não existe nada 100% seguro. E outra, né? O CNPJ ele pode quebrar, mas embaixo desse CNPJ tem várias famílias envolvidas ali, né? Ou seja, mas se a sua for mais uma delas, você pode passar né, assim, muita dificuldade financeira. Então, eu acho que esse princípio da competência. Da competência. Princípio da competência. Princípio contábil da competência. Princípio contábil da competência, que é basicamente você conseguir, né, e tentar, de fato, fazer a separação das suas finanças pessoais das finanças da empresa. Eu acho que é um dos pontos também extremamente importante para que você consiga realmente atingir a sua liberdade econômica e financeira e passar momentos... Cara, de acordo com o Sebrae, fluxo de caixa e quebrar o princípio da competência. Então, assim, os motivos de uma empresa falir no Brasil, tá? Primeiro, ausência de projeção de fluxo de caixa. Então, basicamente, às vezes a pessoa compra e tem que pagar à vista e vende parcelado. E o outro motivo é misturar dinheiro dos sócios com o dinheiro da empresa. Ali, ó, tem
Tem duas, tem aqui pro Thiago. Ah, é pro Thiago? Aham. Então, um segundo, Thiago. Ó, Thiago. Boa noite. Meu nome é Thiago. Hoje eu sou diretor financeiro de uma igreja. E, assim, eu nasci pela consultoria de vocês. E, primeiramente, eu queria agradecer pelo momento, né, pelo fórum. É extremamente oportuno e, assim, me dá muita segurança de estar nesse fórum, entendendo realmente, assim, há 2 anos atrás, né, faço agora em fevereiro, há 2 anos atrás, essa captação de vocês para eu estar administrando a igreja. E, assim, é tudo muito contraditório quando a gente senta e ainda coloca mais uma coluna ali, quando a gente fala, poderíamos colocar, no meu caso, a fé, né? Então, dono, empresário e fé. Então, no primeiro momento, eu trouxe bastante questionamentos. E eu acredito que vocês também, porque vocês entraram, acho que 2, 3 meses antes de eu entrar na empresa, na igreja. Acho que foi mais, foi mais, acho. Enfim. Foi mais? Foi. Enfim. Tiagão, 2 meses eu fiquei para te contratar, irmão. Então, assim, eu quero agradecer publicamente, porque nós estamos falando de 2 anos de muito crescimento. Nós estamos falando aí de dobrar o faturamento, né, desde quando eu entrei, de uma estrutura financeira, de processos, e nós sabemos que ainda tem muito a se fazer, né? E hoje claro que eu entendo, eu fiquei 18 anos em banco, então eu entendo que no primeiro momento eu pensei, o que eu vou trazer, né, para dentro de uma igreja? Né? Então, eu queria perguntar para vocês, né, entender um pouquinho, a gente nunca falou sobre isso, né, qual foi a incógnita que gerou trabalhar, né, dono, empresário e a fé, como é que isso foi para trazer os assuntos que hoje a gente trata com muita naturalidade, né, contas a pagar, contas a receber, como contratar, né, um processo de sucessão, né, a saída do pastor-presidente para tomar conta somente do âmbito, né, espiritual, vamos dizer assim, né, e hoje eu estando na parte administrativa e financeira, eu queria entender um pouquinho disso, né, como é que passou isso na cabeça de vocês, e também quero entender como é que vocês imaginam a igreja para 2026. Uau. Uau. Assim, eu vou começar, assim, eu acho que o André pode até falar mais, mas uma das coisas que deu super certo ali, cara, na igreja, foi que o pastor Pedro Daniel, não tá aí, né? Não. Eu ia elogiá-lo, mas então não preciso mais, tô brincando. O pastor Pedro Daniel, ele teve uma postura ímpar da parte dele, cara. Porque desde o primeiro momento que eu sentei com ele, ele deixou muito claro, eu vou tocar a fé e eu sei que igreja precisa de dinheiro. Então, eu preciso de pessoas capacitadas aqui dentro, preciso de pessoas boas aqui dentro para fazer isso acontecer. Então, assim, o André vai falar um pouco, porque ele sempre deixou essa carta bem separada, né? Ó, vocês mexem com o espiritual, não entro nessa parte e tudo. Mas, assim, eu dou louros pro Pedro, porque ele foi uma pessoa que virou e falou, não mexo nisso, vou contratar uma equipe boa para vocês e vocês dão direcionamento, né? Então, aí veio o Thiago, aí veio as outras pessoas que a gente foi colocando lá dentro. Então, assim, boa parte disso veio por causa do Pedro, porque ele falou que queria essa separação. A verdade foi essa. E, cara, assim, se provou certo, né, Thiagão? Em 2 anos dobramos o faturamento, criamos mais 4 unidades, colocamos de pé uma unidade para 2.500 pessoas sentadas. Então, assim, deu super certo, ele tinha razão mesmo. Agora estamos colocando o Instituto Pedro Daniel para funcionar também. Tem muita coisa ainda para sair. Então, assim, no meu caso, eu deixo claro porque, assim, o Pedro que me ensinou que existe dono, empresário, e ele é empresário e pastor. E o pastor Pedro nunca conversou comigo. Quem conversou comigo foi o empresário Pedro Daniel, entendeu? E aí, colocar as outras estruturas foi mérito dele. Então, foi muito legal o trabalho na igreja. Está sendo, né? Lembrando mais uma vez que a gente não tem início, meio e fim, a gente não vende projetos, a gente vende processo. Então, lá ainda está sendo, até porque o ano de 2026, provavelmente, para Boas Novas, vai ser o ano mais desafiador de todos, porque assim, o projeto de expansão continua sendo muito agressivo, mas, cara, a visão do Pedro foi maravilhosa. Assim. Ele que separou isso aqui atrás de mim, ele que falou, ó, no pastor eu converso agora com o Vini só como empresário.
Até porque ele tem outros negócios, né? Sim. E uma das coisas que quando ele chamou a Campus Consultoria para a gente conversar, né? Assim, como qualquer outra pessoa, eu sempre deixo muito claro para qualquer cliente, seja família ou seja empresa, eu jamais vou falar o que vocês querem ouvir. Eu sempre vou falar o que vocês precisam ouvir, né? De fato. Vocês não me contratam, não contratam a Campus para passar a mão na cabeça de vocês. A gente está aqui para vocês terem os mesmos resultados, vocês não precisam da gente. A gente está aqui para potencializar o que vocês têm, né? Então, para ter melhores resultados. Porque senão vocês estão perdendo o tempo de vocês, o dinheiro de vocês, e eu perdendo o meu tempo e o meu valor de mercado também, né? Porque eu acho que quando você tem uma propagação negativa, ela é muito maior. Eu, pelo menos, quando tenho um serviço mal prestado, para mim, pelo menos, eu falo para muito mais pessoas do que quando você tem um serviço bem prestado, né? Hoje, graças a Deus, a Campus Consultoria, ela tem muita... o crescimento nosso é muito orgânico, né? Advém dos próprios clientes, muita recomendação. E isso é fruto do trabalho que a gente exerce, no sentido de, assim, de confiança mesmo, né? Assim, vamos fazer o que é melhor para vocês, mesmo que para isso vocês vão ouvir ou tenham que ouvir aquilo que vocês não queiram, né? E assim, sempre deixei muito claro, seja qualquer empresa, né? Assim, se é um CNPJ, é uma empresa, pode ser uma associação, uma ONG, um instituto, se é uma igreja, para mim é indiferente. Ela precisa de dinheiro. Ela precisa de dinheiro. E outra, e foi um dos pontos que eu falei assim, eu não entro na parte ministerial, não entro na parte, né, de fé de cada um de vocês, não estou aqui para isso, acho o trabalho extremamente fantástico, porém, eu estou aqui para a gente fazer a parte administrativa e se a gente fala na nossa família que ser responsável com o nosso dinheiro é saber valorizar as nossas relações, imagina numa igreja. Ser responsável com o dinheiro, né, da igreja, ser responsável com os fiéis. Como é que você faz um projeto, né, como que você monta um instituto sem dinheiro, como que um empresário vai colocar dinheiro num projeto se você não tem organização, você não tem prestação de contas, você não tem clareza? Eu não colocaria, jamais. Então, acho que tudo, qualquer pessoa, qualquer empresa precisa de administração de forma séria, né? Assim, isso é indiscutível. E assim, até pensando em ministério mesmo, eu não vou ter esse número de cabeça, Tiagão. Mas quando a gente entrou, era a ordem de grandeza de 3.000 ou 2.000 fiéis cadastrados. Hoje a gente está para quase 15.000 fiéis cadastrados. Então, assim, até para crescer a divulgação, né, do ministério, você precisou ali de ter dinheiro envolvido na operação, né? Que foi o que foi feito, assim. Investido, né? Bom dia. Show. Aqui, agora, eu não sei nem se eu volto ali na pergunta da Camila, mas eu queria que, antes da gente entrar até em falar algumas coisas de dados, que tivesse clareza da diferença de empresas. Então, assim, você não pode comparar todas as empresas e colocar elas num pote só. Aqui eu trouxe de uma maneira extremamente didática, para parecer mais simples e mais fácil de vocês memorizarem, decorarem, mas eu dividi as empresas em 3, tá? Um bebê, um adolescente e um adulto. Não existe melhor ou pior. Nessa reunião, inclusive, Camilo, com um dos clientes, nós éramos uma empresa adulto, a gente tinha auditoria, tinha uma equipe administrativa de 12 ou 14 pessoas, e nós decidimos reduzir substancialmente a empresa, né? Basicamente valorizando o lucro e modificando boa parte da operação da empresa. É uma empresa de lucro real, já auditada e tudo, e nós fracionamos boa parte da operação dela, reduzimos a equipe, foi muita mudança ali. E por que é muito bom você ter clareza de onde a sua empresa está? Porque se você é um adulto, por exemplo, melhor, se você é uma empresa adolescente, tem uma estrutura enxuta, uma margem ok, você não precisa ter um RP da Oracle, por exemplo, né? Se você é um bebê, você deve valorizar a sua margem, você não precisa ter uma estrutura, né? Ah, Vinícius, mas eu gostaria de crescer. Cresce primeiro faturamento, margem, depois a gente fala de pôr equipe dentro da sua empresa e tudo mais. Eu quero passar para o próximo nível, mas isso aqui, gente, não são níveis de empresa. São só características diferentes. Então, eu tenho um bebê que é aquela empresa muito enxuta, que ela vai ter um controle financeiro básico, ela só precisa saber quanto que entra, quanto que sai, ela precisa ter preocupação com o comercial, margem, ter um marketing ali dentro. E isso vai garantir com que essa pessoa receba dinheiro. Uma empresa
adolescente já é uma empresa que precisa de uma estrutura administrativa. Então aqui eu já preciso de ter uma pessoa para tocar o meu financeiro, o meu operacional. Eu já começo a dividir metas para minha equipe, eu já começo a fazer projeções para o ano seguinte. Eu já começo a ter um pouco mais de preocupações empresariais. E talvez aqui seja o pior lugar assim, talvez o lugar onde as pessoas, os empresários mais ficam incomodados, porque ou eles querem dar um passo atrás e voltarem a ser bebês, porque quando eles eram bebês eles ganhavam dinheiro de verdade, trabalhavam pouco, ou eles querem dar um passo para frente e serem adultos, que é onde eles gostariam já de ter um processo muito bem estruturado, metas trimestrais, equipe tributária trabalhando, equipe financeira, um sistema da Oracle onde eu estralo o dedo, eu tenho a informação que eu quiser. Só que não, gente, assim, entenda onde sua empresa está e trabalhe com essas características, né? Não adianta tomar decisões fora de onde a sua empresa está hoje, né? Vou até pegar alguns exemplos aqui, por exemplo, acho que o de bônus talvez seja um dos melhores, né? Meta ali, ó. Um bebê, ele talvez nem precise de metas, ou não vai ter metas. Precisar, ele precisaria, né? Um adolescente, ele já tem metas mensais. Por quê? Porque ele não tem uma base de controle tão grande da operação da empresa dele. Então, todos os meses, ele vira pro comercial dele e fala, ó, você precisa vender X. Beleza. Você é adolescente. Na hora que você tem uma empresa grande, para você distribuir meta para 200, 300 funcionários, uma empresa adulta, não vai fazer sentido, porque você vai ter variações de mercado que vão impactar no seu negócio. Então, você já começa a pensar em bônus trimestrais e anuais. Afinal de contas, você tem organização para poder garantir isso para os seus funcionários. Então, isso aqui vai ser muito importante, porque todas as vezes que a gente for falar, na verdade, talvez eu deveria ter passado isso até antes, porque várias vezes aqui a gente vai falar, poxa vida, para essa empresa não precisa, assim. Vai ter reforma tributária. Para a pessoa que está lá faturando R$100 e poucos mil, é um pouco diferente de uma empresa que está faturando bem mais do que isso e os sócios tiram consideravelmente mais do que R$50 mil. Então, vai depender qual aqui dos cenários, né? A empresa ali no cenário adulto, cara, a gente já começa a falar de passivo tributário, já começa a fazer sentido você ter dívidas bem estruturadas, enquanto que numa empresa bebê, ter dívida é algo extremamente ruim, né? Então isso aqui é muito importante até para a gente continuar, porque isso daqui talvez seja um slide até para a gente ficar na mesma base ali de entendimento de como é que você leva uma informação, um número cru, até você tomar uma decisão, né? Dentro da contabilidade, eu diria que, para fins de tomada de decisão, o melhor demonstrativo que você tem é uma DRE, que é um demonstrativo de resultado do exercício, demonstração de resultado do exercício. Você não precisa seguir os termos contábeis para você tomar decisão para sua empresa, até porque o custo da sua empresa vai ser diferente do custo de outra empresa e por aí vai. Então, com um demonstrativo gerencial para o seu negócio, que seria depois da configuração de um dado bruto, você começa a ter informação. Dessa informação você tira insights. Desses insights você começa a tomar decisão. De nada adianta chegar com várias informações e vocês não tomarem decisões, o empresário não tomar decisão. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, cheguei lá e sei que a minha margem é 45% e eu guardo essa informação numa gavetinha e nunca mais a uso. Isso não faz sentido, você quebrou o ciclo no meio, né? Então, assim, sabendo que a minha margem é de 45%, eu sei muito bem que para cada funcionário que eu colocar dentro da empresa, 45%, então beleza, eu preciso gerar 2 vezes 3, talvez, o salário dele, para ele poder se pagar. Então, aí você já sabe até como é que você vai configurar a meta de um funcionário novo, só porque você sabe a margem da sua empresa, né? Então, ali um exemplo prático, olha. Eu tenho uma DRE convencional, eu faço um gráfico de evolução da margem dele, e aí eu vejo que minha margem caiu 8% em 3 meses. Opa, o que eu vou fazer? Aí nesse caso aqui, foi só uma sugestão, tá? Você vai começar a revisar a precificação do seu produto ou custo. Então, assim, através de um dado lá atrás, na verdade, o dado bruto, você organizou ele numa forma de estrutura de DRE, por exemplo, dali você tirou o histórico de margem, dali você teve um insight e falou, cara, minha margem caiu em 3 meses seguidos 8%, você vai para a última ponta, que é que de fato importa. O que eu vou fazer para mudar isso? Nesse caso, um exemplo, aumenta o preço, reduz o custo, né? É uma balança. Então aqui foi até meio óbvio isso. E para continuar nessa linha de ser objetivo, mas ao mesmo tempo a gente não ficar sem entregar alguma coisa de conteúdo propriamente dito, lembrando, eu coloquei aquele slide dos 3 níveis de empresa, justamente para vocês entenderem que empresas são totalmente diferentes. Então, o remédio para um bebê é diferente do remédio para o adulto e por aí vai. Então, aqui, 5
principais indicadores, né? Eu não posso não deixar de citar o Pedro Daniel. Porque o pastor, ele é um cara que vai te pedir tipo, uns 40 indicadores para fazer uma reunião com ele. Beleza, a gente leva, mas assim, toda reunião a gente olha para 3, 4 e com esses 3, 4 a gente decide o futuro da igreja, né? Então a mesma coisa para cá. Você não precisa ter 50, talvez 5, né? Talvez 5 resolva um problema de uma empresa já. Aqui os 5, tá? Que nós listamos aqui. Margem de contribuição por produto, isso aí por experiência, tá, gente? Já vi muita empresa com mix gigantesco de produto e boa parte desses produtos terem margem negativa e o cara falar que aquilo é boi de piranha, mas na verdade não justifica ter um boi de piranha, né? Então, assim, você cortar alguns produtos da sua cesta de produtos vai fazer com que você reduza seu faturamento, sim, só que você aumente seu lucro. Isso é possível, alavancagem operacional, basta tirar produtos com margens ruins. Ponto de equilíbrio, aqui é o número talvez o André mais goste também, né? O cara pensa no cara gosta do dinheiro do sócio, né? Então, sempre me pede o ponto de equilíbrio das empresas para ele trabalhar em cima disso, que aí depois que as empresas batem esse ponto de equilíbrio, o André já quer pegar a participação dele. Volume geral de vendas. Vinícius, mais cedo você falou que faturamento é ego, né? Bem polêmico isso aí. O faturamento ou volume geral de vendas, ele mostra para mim somente se a sua empresa está crescendo, decrescendo, se a sua equipe de vendas ela é ativa ou não. E só, cara, assim, só mesmo, assim, eu já esse ano, acho que só uma empresa que nós literalmente reduzimos a operação em coisa de 60%, 80%, porque é uma operação extremamente cara, empresa varejista, então a margem é esticada, tinha muita coisa imobilizada, muito caminhão, muito estoque e tudo. Demos um passo gigantesco para trás, reduzimos a empresa bem mais do que a metade, colocamos 60%, 70%, para poder começar tudo de novo. Então, assim, o VGV dela ali só servia para eu ir no banco e pegar empréstimo barato. Porque eu tinha um volume de antecipação alto, tinha um faturamento alto, então o banco me emprestava dinheiro barato. Barato eu não sei até que ponto. Barato com juros a 15, né? 18 é barato. Aí, beleza. Então, foi esse um dos casos de VGV. Tirando isso, gente, assim, faturamento é importante você mensurar, porque ali vai mostrar a saúde da sua empresa de médio e longo prazo. Então, assim, pega o VGV de uma empresa, compara o mês a mês, veja um crescimento constante nos últimos 12, 18 meses, dá para fazer uma projeção de que essa empresa vai continuar crescendo. E o oposto também é verdadeiro. Olha para o VGV de uma empresa, vejo que está igual um eletrocardiograma, eu sei que ela vai continuar de lado, não tem segredo, ela vai continuar de lado. A equipe comercial dela não é uma equipe constante, não tem receita previsível. Isso aí, olhando no VGV. Agora, no VGV, eu não sei se o sócio é rico, não sei se a empresa é organizada, não sei nenhuma outra informação. Só sei projetar o crescimento, decrescimento ou lateralidade da empresa. CAC LTV, acho que aqui é o básico também, todo mundo que tem marketing dentro da sua empresa deveria se preocupar com esses números. Para quem não sabe, CAC é custo de aquisição de cliente, então, ou seja, quanto de dinheiro eu trago do meu cliente, na verdade, quanto dinheiro eu gasto para ter aquele cliente, e LTV, quanto de dinheiros aquele cliente deixa dentro da minha empresa. Então, isso aqui é basicamente uma fórmula de tipo, quanto que eu preciso gastar no meu marketing, quanto que eu trago de receita. Não é tão fácil ter isso, claro que não, vão ter negócios e negócios, tem alguns negócios que é óbvio você ter isso, porque o cara, ele só opera marketing digital e ele vende um produto barato de venda no carrinho, aí é muito fácil ter esses números. Agora, para uma construtora que precisa fechar uma venda de um apartamento, para uma imobiliária que vende contratos longos, esse número fica cada vez mais difícil. Mas a ideia do CAC LTV é você comparar quanto que você investe em vendas e quanto você retorna em vendas. Por último, fluxo de caixa projetado, né? Quanto de conta você tem para pagar nos próximos 7 dias? Quanto está provisionado para chegar? Simples assim. Coisa mais simples de todas, e esse é o principal motivo de empresas no Brasil falirem. Essa falta de projeção de fluxo de caixa. Não estou falando de projetar a sua empresa para 3, 5, 10, 15 anos, não. Talvez na semana, 15 dias, 30 dias, seja o prazo ideal para a sua empresa. Vinícius, qual que é o prazo ideal para mim? Eu não sei se é bebê, adulto ou adolescente, né? Tem uma empresa que a gente trabalha, inclusive, que precisa ser a cada 3 dias, porque o fluxo de recebimento dele é via uma marketplace, e esse marketplace paga todos os dias. Então, se eu deixar para ver o volume de pagamentos a cada 7 dias, eu vou rodar no cheque especial. Se eu vejo a 3 dias, eu já sei que eu preciso fazer um poder de poupança para pagar naquela semana, né?
E aí, só para fechar esse tema aqui também, passar ali para o André, olha só, você não precisa de vários indicadores, vários números para tomada de decisão. Talvez se você tiver 5 números numa tela, no seu celular ou de alguma forma que você conseguir ver e cruzar só essas informações ali. Ali, ó, daria pra gente sentar e assim, para quem gosta de vinho, tomar algumas garrafas de vinho em cima daquilo dali. Ali eu tenho bastante informação, são 5 indicadores, coloquei 5 indicadores. Vinícius, eu posso até estar sendo leviano, tá, gente, de falar de 5 indicadores aqui, porque vão ter operações, eu estou olhando no olho de alguns empresários que eu toco a operação da empresa, e alguns números aí não fazem diferença nenhuma para esse empresário. Mas outros fazem muito mais, né? Aproveitar que o Thiago tá ali, ele já falou da igreja e tudo. Mas na igreja, não me importa break-even, não existe isso dentro de igreja. Não me importa volume geral de vendas. Não me importa CAC LTV, né? Eu não faço campanha para adquirir cliente que é fiel, não existe isso. Mas em contrapartida faz sentido eu saber onde que está indo a diligência do meu recurso. Então, assim, quanto que eu tenho de ativo e de passivo, né? O indicador de liquidez é muito importante para a gente. Eu sou uma empresa do terceiro setor, eu não posso brincar com a inadimplência. Então, ter esse tipo de controle é muito mais importante, enquanto que outros 3 ali não são. Logo, isso depende de empresa para empresa, né? Aí pode falar um pouco aqui. Essa falou a parte mais fácil, né? Brincadeira. Mas a gente complementando isso que o Vinícius está falando, aí a gente coloca aqui também alguns erros, né, crachos, né, que nós empresários às vezes cometemos, né, que é basicamente, né, um primeiro aqui que é um dos mais importantes, que é confundir faturamento com lucro, né? Ou seja, o valor que a empresa fatura não necessariamente é o valor que ela coloca de lucro líquido, né? Assim, e nem o valor que o sócio pode colocar de dividendo, né? Isso é mais importante ainda. Isso é muito comum. Aí foi até bom ter passado daquele slide do BB. Empresas que estão naquele cenário BB normalmente fazem muito isso, tá? Ah, mas caiu 200 na minha conta, eu vi, ficou 50. Não. 200 é faturamento da sua empresa. Você inchou essa empresa inteira, tá cheio de gente aí para te atender. Não dá para você tirar esse valor. Então, confundir faturamento com retirada de sócios, isso aí... E aí a gente já passou, né, a gente começou o primeiro ponto já para o segundo, que basicamente seria esse princípio contábil, né, de competência, né, de fluxo de caixa, ou seja, confundir, né, basicamente com o outro, né? com o outro, né, ou seja, o mesmo bolso que eu tiro o dinheiro da empresa, tá o meu dinheiro para pagar minha conta de condomínio, meu aluguel, minha prestação de casa, enfim. Não é o correto. E a gente está falando aqui, eu acho extremamente interessante colocar esse ponto, até para o Vinícius também, porque isso não é garantia que vai dar tudo certo, não. A gente está colocando esses princípios aqui para que as coisas sejam mais leves, né? Mas não necessariamente seguindo a risca ou tendo tudo isso vai dar tudo certo, né? A gente tem que contar com fatores externos, né? Aí a gente vai colocar em números deles, né? Enfim, mas se a gente tiver esses indicadores, a gente pode sim chegar num resultado muito melhor ou passar por momentos de crise de forma muito menos dispendiosa, né? Sim. A parte aqui também de não precificar corretamente, ou seja, colocar um preço no seu produto ou no seu serviço que não é aquele preço que... Para os dois lados, tá? Que eu já vi empresa que coloca barato demais e a conta não fecha, Sim. e já vi colocar caro demais e o produto não vende. Exato. E colocar errado mesmo também, né? Assim, ou seja, você está vendendo uma coisa que está dando prejuízo, né? Sim. E aí Colocar também abaixo, acho abaixo do custo, né? E aí envolve muitas outras coisas, muitos outros ciclos também, né? Tem muitas empresas que compram produtos com um ciclo diferente do ciclo de compra, o ciclo diferente do ciclo de recebimento, pagamento, né? de recebimento, exato. Seria Isso aí foi um caso recente também, então é bom todo cuidado, né? Mas assim, vamos lá. Uma empresa X que comprava produtos até bem baratos e revendia esse produto com uma margem muito boa. Então, assim, eu comprava a 10 e vendia a 25, né? Porém, eu comprava isso a 10 pagando hoje, chegava na minha loja com 60 dias e é um produto que no Brasil se parcela esse produto em 12, 18 vezes. Então, se eu estou falando que o cara paga hoje e ele vai receber 100% do valor em quase 2 anos depois que ele pagou. Não existe capital de giro que aguente, tá, gente? Então, assim, nós estamos falando de um cara que tinha mais de 250%
e precisava de muito dinheiro de fora, né? Que é esse ponto. Então, assim, Exato. quando você tem o prazo descasado, você paga muito antes de você receber, você vai ter um baita de um problema de capital de giro. E o oposto, né, que a gente tá vendo agora, também pode acontecer. Então, ou seja, você às vezes vende vende e recebe no mesmo dia. Vamos supor, você antecipa 100% das suas vendas, e isso já está embutido no seu preço, mas você paga o seu fornecedor em 30, 120 e tudo mais. O que contabilmente você está fazendo? Você está financiando a operação da sua empresa com o dinheiro do fornecedor. Isso é maravilhoso, até começar a dar errado. Porque na hora que começar a dar errado, normalmente o empresário não entende que assim, poxa, eu tenho uma margem boa, eu sempre rodei bem, eu vendia bem meus produtos e agora, do nada, eu estou começando a ter prejuízo. O que aconteceu? É porque essa bolha, esse ciclo que ele fez, provavelmente zerou com um ou outro fornecedor, tá? Então, assim, ter o ciclo muito positivo ou muito negativo sempre merece ter atenção. Dá para viver? Óbvio que dá para viver. Tem várias empresas de sucesso que vivem assim. É óbvio que é melhor você receber primeiro e pagar depois. Mas ambos são armadilhas que a gente precisa ficar muito de olho mesmo. Legal. E aí a gente parte para os dois últimos aqui, que seriam, né, tomadas de decisões no escuro. Acho que a gente já falou nisso durante o nosso bate-papo, né? Acho que não tem nem necessidade de delongar sobre isso. E análise paralisia, né? Ou seja, ter dados e não agir, né? Ou seja, ter informações e não fazer absolutamente nada, né? Assim, não tem nenhum tipo de efeito, né? Não tem nenhum tipo de resultado, né? Eu acho Isso que é mais comum do que mais parece, né? comum do que Exato. parece, ou seja, eu não ter dados e agir é perigoso. É. Eu ter dados e não agir pode ser mais perigoso. Mais perigoso ainda. Mas isso aqui é uma coisa quase que natural na nossa vida, assim, né? A gente sabe que para emagrecer precisa comer menos, malhar e tudo mais, e mesmo assim, às vezes a gente não faz isso. Então, assim, talvez ter o dado, ver o dado, observar ali o insight, é 0% do processo. Porque é melhor que alguém pegue algo e execute do que alguém que só observe aquilo, né? Então, assim, às vezes um dado pequeno, a pessoa foi lá e executou o que tinha, depois a outra pessoa viu aquilo tudo de complexidade e tudo mais e não executou nada, né? Legal. Próximo slide aí. E aí a gente tem aqui como os 3 principais aprendizados, né, dentre tudo isso que a gente vem falando, que é basicamente ser objetivo. Eu acho que a gente tinha que colocar até menos é mais, mas eu acho que não, eu acho que é ser objetivo mesmo, né? Eu acho que quanto mais objetivo você for, melhor, né? A gente não precisa ficar tentando reinventar nada, nem reinventar a roda, não. Cara, eu parto do princípio que o feijão com arroz bem feito dá certo. É isso. Funciona. Ponto. O básico funciona e a gente precisa voltar pro básico às vezes, né? Dados sem ações são inúteis, né? A gente acabou de falar. O feito é melhor que o perfeito, né? Exatamente. Começar é simples, né? Você não precisa de sistema caro, precisa de método, né? Eu acho que o simples aí, ele é meio dúbio, né? Não é que seja tão simples assim, mas comece, né? Você pode ajustar isso no decorrer do percurso, né? Mas o não começar é mais importante, é mais né? importante do que não começar e tentar ficar, às vezes, mas vou fazer projeções disso, daquilo, enfim, muitas das vezes a gente pega, né? Assim, no Brasil é comum pegar o empresário com carro andando, né? Basicamente as empresas que funcionam assim hoje. A própria frase do Benchmall, né? Você vai trocar o pneu do carro andando. Então começa. No meio do caminho eu vou te ajustando, vou fazendo e tudo, mas só começa, que é o mais difícil. E acho que aqui a gente tem uma. Opa, aí ó. Pessoal, assim, a gente foi passando bem rápido aqui, até porque a ideia não era para ser uma aula nem nada do tipo, era para ser mais um bate-papo, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, podem perguntar e tudo. Eu e o André também depois vamos estar à mesa. O jantar vai ser servido por agora? Já. Pois é, eu acho que o jantar vai ser servido por agora. Do lado de cá eu só tenho a agradecer. É muito bom ver todos vocês aqui. É muito bom estar compartilhando, ter esse momento para fazer esse brinde com todos vocês. Espero que tenham gostado, tá? Não, a ideia não era ser um conteúdo maçante, nem nada do tipo, era mais pra gente bater esse papo, beleza? E tem mais algumas pessoas, né, que merecem os agradecimentos. Esse evento, né, assim, em primeiro lugar, gostaria de novamente agradecer a todos que estão aqui presentes. Nada disso seria possível sem vocês aqui, né? E a gente também conta com alguns apoiadores, com alguns parceiros, né?
Hoje o nosso patrocinador oficial aqui deste podcast, né, é a MAG Seguros, né, que é a Mogeral Aegon, que é uma das nossas principais parceiras hoje na parte de seguros de vida, né, que a gente conta muito com eles nessa parte aí de gestão de risco, né. E a gente tem hoje também outros apoiadores, né, que a Trium da XP Investimentos, né. Hoje o Vitor está aqui para, né, nos apoiar também. Thales, muito obrigado por estar aqui. Vitor, muito obrigado por estar aqui. A Trio é um dos principais escritórios da XP aqui em Belo Horizonte, né? E a gente gosta de ter bons parceiros, bons, né, assim, bons stakeholders, até mesmo para a gente ter bons braços, né? Ou seja, onde a gente vai, né, assim, eu vou ter bons parceiros para isso. Luzia, muitíssimo obrigado. Luzia aguenta cada uma, né, Luzia? A gente pega casos assim extremamente escabrosos. A Luzia, ela tem um escritório né, ela é uma das principais despachantes, né, de representante da Caixa Econômica Federal, né, ou seja, cuida de todo o processo aí de trâmite de financiamento imobiliário, enfim, eu tenho uma grande parceria, a gente tem uma grande parceria com ela, ela nos ajuda, obrigado a vocês, tá? Cíntia, muito obrigado também. Muito obrigado. Aí, ó, E, por fim, cadê a Marcinha? Tá ali atrás, ali, Marcinha também. A Icatu Seguros é uma das nossas principais parceiras hoje também na parte de vida, na parte de previdência, ou seja, a gente tem hoje, né, nosso maior volume de recursos hoje dentro da Icatu Seguros, né, assim, em questões de previdência privada, onde tem uma plataforma aberta que tem hoje uma gama de produtos e serviços que nos atendem de forma muito, muito preciosa. Então, assim, nós temos muito a agradecer esses parceiros, porque, além de vocês, eles fizeram que esse evento fosse possível. E, não menos importante, né, também agradecer ao Júnior, ao pessoal da Casa do Porto, que também sempre esteve de portas abertas aqui pra gente, sempre muito corteses e colocando sempre, né, assim, à disposição, né. Eu, no mais, quero agradecer a todos, não quero me delongar muito, acho que a gente falou demais, vocês ficaram muito tímidos, acho que beberam um pouquinho menos, um pouquinho menos. Tomaram um pouquinho, podem tomar mais vinho, podem ficar à vontade, quero abrir para perguntas, se quiserem fazer alguma pergunta, mas enfim, meu muito obrigado e muito obrigado de verdade, né, e assim, esse ano de 2025 foi um ano extremamente desafiador, né, acho que o ano que vem não vai ser menos do que esse, mas com tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que se a gente seguir algum desses princípios, pode ser que a gente sofra um pouco menos, mas enfim, esse ano que passou a gente tem um aprendizado muito primoroso, desejo para todos vocês um Feliz Natal, que 2026 seja repleto de realizações, de conquistas e contem sempre com a Campos Consultoria, contem sempre conosco, porque a gente não trabalha com dinheiro, a gente não trabalha com números, a gente trabalha com valores, a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com propósito. Meu muito obrigado e um excelente jantar. Excelente jantar, pessoal.